Olá, amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Hoje estou aqui com uma dupla extremamente simpática, competente, profissionais de mão cheia, super terapeutas, Theta Healer, né? Que é a palavra do momento, não é isso? Acertei? E muito mais do que isso, que é a Daniela Tineu e o Marco Aurélio Canhete. Marco Aurélio Canhete. Canhete. Enitil. Enitil, sim, Canhete. Sim, É espanhol chama, isso, né? Sou Espanhol. Ó, o assunto é regenere suas dores e entre no fluxo divino. Vamos ver o que é isso já. Antes de passar a palavra, eu quero só dar um recadinho do terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer a mais moderna técnica de terapia de ortomolecular com reposições via derme, trazendo aí enormes benefícios na vida física, espiritual, mental, enfim. Ele tem uma larga experiência em vários países, estudando, né? França, China, Bélgica, também no Brasil. Tem a clínica em São Paulo, a clínica de Santos. Aqui em Santos fica na rua Júlio Conceição 209. Quer saber mais? Acesse o site santiniortomolecular.com.br, tudo na sua telinha. E para agendar uma avaliação, aqui para quem é da Baixada Santista, é só ligar no 13 3232 1909. Vou repetir, ó, 3232 1909. E aproveito o momento para agradecer essa dupla, Daniela e Marco. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Fronteiras, sempre trazendo coisas boas aqui para a gente. Isso que é bacana. A gente que agradece, uma honra estar com você mais uma vez, né? Obrigado, obrigado, troca Marco. aqui de experiência. Né? É isso aí. O Marco tem umas coisas a mais aqui que eu vou puxar um pouquinho mais dele hoje também. Tá me apertando. Então, hoje eu vou apertar o Marco um pouquinho mais. E Daniela, obrigado você também, Obrigada, viu? É um prazer sempre. Você que está sempre na mídia também, né? Está acostumada, já está, né? É isso aí. Então aí. Bom, o que significa regenerar suas dores? Bom, né? Quando a gente fala de dores, a gente tem aí um assunto amplo. Quando a gente trouxe esse tema, dores, a gente está falando não só das dores físicas, mas das dores mentais, emocionais e dores espirituais, né? Dores que a gente vem carregando muitas vezes dessa vida, de outras vidas e que muitas vezes dão gatilhos e que faz com que a gente entre em processos aí emocionais e acabe trazendo isso para o nosso corpo físico. Alguma coisa que acontece na tua vida que, né, dá o gatilho e muitas vezes vem de uma outra vida. Vem de uma outra vida e vem também de processos emocionais que você não lidou bem nessa vida, né? Então, às vezes a pessoa ela chega e fala assim, mas isso daí, quando você identifica, mas isso aconteceu há 20 anos, há 30 anos, mas aquilo fica no seu campo emocional, né? Nós temos vários corpos, a gente tem 7 corpos, e aí fica naquele corpo até, se aquilo não for trabalhado, não for digerido, ele vem para o corpo físico. E aí se manifesta no físico e tem que tratar tanto, né, a parte medicinal, né, da tradicional, mas também a parte emocional. Qual foi a origem, qual foi a causa, né? Por que desencadeou isso? E aí esse é o nosso trabalho que a gente faz. E como que é esse trabalho, Marco? Como que vocês atuam? Nós até falamos que o físico, na verdade, ele é a última camada dentro de toda essa parte aí, né? Tá. Então, esses corpos energéticos, espirituais, emocionais, mentais, é o que a gente separa e nosso trabalho lá é entender em que parte que essa energia está estabelecida, né? Porque lá é um trabalho que ele pega toda essa camada, não importa onde está essa energia, né? E a gente tenta entender a fundo o processo, por que aquilo lá está presente em você, porque acreditamos que ninguém veio nesta vida para sentir dor e nem sofrer. Se nós acreditamos em algo superior, nós acreditamos que uma consciência divina jamais vai querer que a gente sinta dor e sofrimento. E por que a gente pega tanto isso para nós? Principalmente como a gente falou do passado e vidas passadas. Se a gente colocar que o passado é uma linha que nem existe mais, por que a nossa mente ela vai lá atrás capturar algo, se isso nem é algo que nem existe? Por que a gente fica trazendo lembranças, principalmente, que a gente vê muito? Por que a gente ativa ainda consciências de traumas e dores de vidas passadas? Né? Quantos resgates que a gente faz? Né? Que é um trabalho também que a gente recentemente, a gente tem um podcast, que o Davidson Lemela, ele vem aqui também, ele faz um trabalho maravilhoso também de resgate de consciências, né? E o quantas correntes e contratos que estão presos em vidas passadas. Né? É porque o meu eu, né? O meu eu hoje, o que eu sou hoje, foi o que eu vivenciei, tanto nessa vida quanto em outras, né? Isso está na gente, né? Na verdade, o seu passado ele serve para forjar você no presente. Se você, não importa o que foi o passado, sim, como aprendizado, para isso que ele serve, sustenta. Né? Mas o que importa é quem é você no presente.
Quem é você como coração, como compaixão, como caridade, como caráter, índole, valores, princípios? Quem é você no presente? Ah, porque eu fiz coisas erradas. Mas sim, se você está aqui, você não fez coisa errada nesse passado, como também em outras vidas também. Por isso que você está aqui. Aqui é a escola. Resgate, né? É um Sim, resgate, é um mas resgate, sem essa coisa do peso, né? Da dor, do sofrimento, que eu tô pagando este karma, né? Então, assim, o karma pra gente é uma lei de ação e reação, né? Que a nossa própria consciência se coloca. Não tem um julgador que fala, ah, agora você vai lá, vai nessa condição pra É a lei penar. da física, né? É, a lei da física. né? E aí, se você não quiser olhar para vidas passadas, por exemplo, a gente atende muitas pessoas que são evangélicas, que não têm essa visão de acreditar em outras vidas. Mas se você olhar para a sua vida agora, atual, pelas questões emocionais que estão se apresentando, você já consegue trabalhar isso sem precisar ir lá numa vida passada, né? E aí a gente adequa essa linguagem para que a pessoa se sinta confortável, porque é importante que o processo terapêutico, a pessoa precisa ter confiança, estabelecer essa linha de confiança com a pessoa que está operando, que no caso somos nós. Por quê? Porque ela precisa se sentir à vontade também para que ela abra, porque na verdade a gente trabalha com a energia que ela traz, né? Então, quanto mais aberta ela está, quanto mais sem resistência ela está, quanto mais ela deseja aquilo, a gente consegue aprofundar nela e trazer essas questões e ir mais fundo. Mais fundo. Vocês já são terapeutas consagrados, né? Vocês estão aqui já há algum tempo trabalhando, já angariou a confiança de muita gente, já estão há algum tempo no Fronteira, vocês têm um podcast já, que já está fazendo um grande sucesso, vamos até falar dele daqui a pouco. Mas para quem está vendo vocês agora pela primeira vez, como entender o tratamento? A pessoa chega lá com um problema, seja físico, seja mental ou até mesmo espiritual. Como que a pessoa chegou, o que vocês fazem? Na verdade, a gente tem vários segmentos de trabalho lá, várias frentes de trabalho, né? Que vai pegar toda essa parte que eu falei. Então tem uma anamnese antes. Sim. É isso. Mas, na verdade, não é uma anamnésia separada. Nós fazemos dentro do processo já quando ela chega. Mas nós temos um trabalho que é o carro-chefe, que se chama Sistema Magnetize-se, que ele é ancorado pela mesa radiônica, né? Nós usamos a mesa radiônica como um sistema deste trabalho, como um suporte. Então, ele é o carro-chefe de entrada lá na FOI. Então, a pessoa ela pode tanto trazer questões pessoais dela, um tema específico para a gente trabalhar. Ele é um processo que dura entre 1 hora e meia, que é feito por mim e pela Daniela. Nós fazemos juntos. Vocês fazem juntos? Sim, Tá. todos os processos, quase todos os processos. Não é cada um atende uma pessoa, são juntos. Quase Vocês dois se juntos. concentram para atender uma pessoa. A gente amplia para ter essa amplitude do trabalho, porque a Daniela ela trabalha muito a parte de captação de informação, e eu fico com a parte de transmutação e encaminhamento, principalmente da parte energética e espiritual. A Daniela vai muito no emocional, na parte mental, então assim, cada um tem... E também trabalhamos com o masculino e feminino, também, que é importantíssimo ter essas duas frentes de trabalho, né? E fora a mesa radiônica, quem mais? Então, a mesa radiônica, ela detecta. Ela é entrada. Então, assim, a pessoa, tanto que a gente fala que ela vai no flow, porque ela fala assim, o sistema, eu quero só que vocês entrem em mim. Tipo, eu não quero saber, não quero dar um tema. Então, o próprio sistema, ela corre para entender. Desculpa, deixa eu interromper. Então, a pessoa pode chegar e falar assim, ó, eu não vou falar nada que eu tenho, eu quero que vocês comecem a trabalhar na minha saúde. Sim. É não, isso? ela não dá, ela não fala fala assim, nada. Não, eu quero que ela você dá veja como que eu tô. Ela dá o nome completo e data de nascimento, só. Só. E ela quer saber, vamos falar assim, no modo claro, o que o universo apresenta para mim, o que mudança que eu tenho que fazer neste momento. Então, o sistema vai ancorar e vai fazer toda essa leitura dela naquele momento. Como ela também pode dar um tema, eu estou com um problema no meu que eu não consigo arrumar um emprego. Então, o sistema ele vai correr em cima desse tema. Lembrando que é um sistema, a gente usa a mesa radiônica como base. Então, peraí, você ampliou aí o leque, né? Porque a gente está falando de saúde até agora. Então, a pessoa pode ir lá também para um problema. Assim, olha, eu tenho dificuldade de arrumar emprego, eu tenho uma dificuldade de relacionamento, por Sim, exemplo. pegamos Quer bastante. dizer, é muito mais amplo. Sim. Até assim, para quem não conhece mesa radiônica, eu sei que hoje muita gente procura mesa radiônica. O que tem de gente que manda mensagem para mim falando assim, você conhece alguém que faz mesa radiônica? Hoje parece que todo mundo conhece já, né? Alguns 10 anos atrás eu acho que não, mas hoje, mas para quem não conhece, recomendo conhecer.
E essa dupla aqui é extraordinária. Sim, a gente chama de mesa radiônica porque é mais fácil para a pessoa entender. Pra Mas, entender, na verdade, é um sistema. Então, se a gente precisar atuar É muito mais amplo, claro. Muito mais amplo. Se a gente precisar atuar com uma desobsessão, com uma terapia de vidas passadas, com uma constelação sistêmica, entrar em campos, magias, amarrações, a gente consegue fazer. Né? Até que a gente estava conversando antes do programa, essa parte, né, espiritual, a gente também faz por causa do ancoramento do Marco e toda esse background que ele tem aí, né, espiritual, que ele vem trazendo. Então a gente também mergulha onde precisa mergulhar. Nós falamos que o sistema ele é metamorfo. Ele se adapta à questão daquela pessoa. Tanto que ele entra até nessa parte que a Daniela falou, até da crença. Né? Nós não trabalhamos nessa linha, eu e a Daniela, como pessoa da crença limitante. Nós trabalhamos totalmente aberto. Mas se a gente respeita o espaço de cada um e o sistema também. Então, mesmo que ele traga várias portas fechadas, a gente trabalha dentro daquela fé e daquela crença dela. Entendeu? Porque o sistema está disponível para todos. Né? Agora, vocês têm perfis diferentes no seguinte sentido, né? Você lida mais com o lado espiritual, o Marco, né, lida mais com o lado espiritual e a Daniela mais com o lado psicológico, não é isso? Sim. Então, conforme o caso, acaba se direcionando mais para um ou mais para o outro trabalho. Sim, mas é como a gente trabalha junto, a gente se conecta mais ou menos, quando a gente entra no campo da pessoa, a gente pega as mesmas informações. É que a gente trabalha em camadas diferentes. Então, às vezes eu estou num corpo emocional e mental e ele está no corpo espiritual. Porque o que está acontecendo, ele vem descendo os corpos, entendeu? Até chegar no físico. Então, a gente está fazendo o mesmo trabalho, só que em linhas temporais diferentes, em linhas dos corpos diferentes. Na verdade, você vai entender que está tudo interligado. Tudo interligado. Porque a gente é uma rede extremamente complexa. Então, você vai falar assim, eu tenho um problema Porque no fim, a gente tem que resolver o que a pessoa chegou. Se a pessoa chegou lá... Mas você vai ver, muitas vezes, te dá um exemplo. Vamos dizer assim, como a gente vai trabalhar sempre no mesmo campo. A pessoa, ela tem um problema amoroso. Aí você fala, está preso no emocional. Nem sempre. Às vezes, ela fez um contrato numa vida passada de um amor eterno por aquela pessoa. E ela ainda está presa lá. Então, você vai buscar uma linha lá atrás. Então você acha, a Daniela acessou o emocional, só que eu fui para um outro lado, eu fui para uma parte espiritual de consciência ali, que eu fui buscar e trazer essa parte. No final, tudo vai afunilar, né? Mas é um efeito dominó que a gente fala. Por isso que a gente fala assim, é melhor quando você é aberto, porque muitas vezes você fala, eu não consigo um emprego, mas aí o sistema ele vai buscar uma vida passada e fala, não, mas não tem nada a ver. Sim, é uma cadeia. Se o sistema foi buscar uma vida passada, é porque isso está ligada a essa parte também de um contrato ou de um trauma de uma vida passada que seu pai, seu tataravô, um ancestral seu, colocou lá a gente fala de uma praga, uma maldição, que fala, você sempre será um fracassado. E isso pegou no DNA dele, ele passou para o filho, que passou para outro filho, e a gente tem que puxar lá atrás esse efeito dominó para soltar ele aqui. Porque aí você vai pensar, como é que é a parte financeira do seu pai? Era ruim? E a do seu avô? Era ruim? E do seu bisavô? Tudo é ruim, então. Aí é um efeito cascata. Por isso que quanto mais a pessoa for aberta às possibilidades, às infinitas possibilidades, melhor é para o sistema, claro. É um fato. Entendeu? E como que muda a pessoa, então? Detectou o problema, e aí como que trabalha ela? Então, aí a gente trabalha transmutando essas energias. Se são contratos, se são acordos, a gente precisa conversar com essas consciências, né? Soltar essas consciências, encaminhar essas consciências. Então, quando você falou assim, chega para várias coisas que acontecem, sim, às vezes a pessoa chega com, por exemplo, com um alinhamento de chakra, só vim aqui fazer um alinhamento de chakra, e ela precisa fazer um encaminhamento do pai que morreu e que ela não tinha contato e o pai estava ali andando com ela. Então, ela é levada por algo, mas chega lá é algo muito mais profundo. Então, e aí a gente transmuta, pega esse quanto de energia e começa a transmutação. Só que algumas pessoas, você precisa sim entrar com um processo terapêutico, porque ela precisa, ela tomar consciência e pegar a parte dela de responsabilidade. Então isso é uma coisa importante, porque as pessoas, elas acham que elas vão entrar num processo terapêutico, vai lá, resolve. O problema é seu, né? O problema é seu e Tô você pagando, resolve. o problema de vocês, você resolve. Ou também vai lá porque com curiosidade, querendo testar e tudo mais. E aí o que acontece? Tem gente que quer testar? É muito difícil, na verdade, mas não tem te- algumas a gente- pessoas que vão assim, ele não testa, ninguém testa a gente, fala aí né? o número da loteria, não sei o mas que, é bem quero ver se pouco, você hein? Já adivinha. teve isso? Já teve mas é isso, bem mas pouco, assim, muito pouco assim acontece. Eu Mas sou a tem parte ríspida lá da Fone, essa parte. A Daniela sempre fica com a parte Ela é delicada, ela é delicada e É mais sensível. diplomata, né? Sim, porque o nosso trabalho é um trabalho extremamente sério, é um trabalho canalizado. Sim, Ele claro. foi ancorado de cima para baixo, foi.
fonte de origem infinita, a nossa empresa. Então, ele é um trabalho extremamente sério, ancorado há já muitos anos já. Então, muitas vezes, quando essa pessoa chega com ceticismo e querendo que prove, é um desperdício tão grande, tanto eu mesmo falo, não desperdice o seu dinheiro e nem nosso tempo. Porque o que movimenta é a sua força, é o seu propósito, a sua fé. A gente pega a sua energia e impulsiona ela. Como a gente sempre dá um exemplo, dentro da FOI já teve curas de câncer para um, mas também não curou uma espinha para o outro. Então o que é válido aí? É o sistema ou é a pessoa que movimenta. Então se ela mesmo chega lá assim, isso aqui é curioso, eu quero que vocês me testem. A ideia não é essa. Então, assim, mesmo sinceridade, não perca o seu dinheiro e também não faça a gente perder nosso tempo. Porque o sistema é extremamente profundo lá dentro, entendeu? E tem trabalhos magníficos de todo tipo de cura. Então, por que a gente... E assim, a gente tem uma filosofia que é o quê? Eu não estou aqui para provar nada para você. A Daniela também não, e creio que o universo também não. Ninguém vende... Então, claro. Ninguém vende fé. Ninguém vende coragem, ninguém vende amor. Por isso que para mim é até difícil acreditar que alguém vai lá só para fazer isso. Já aconteceu, já aconteceu. E tem pessoas que nem conseguem chegar. Elas marcam e nem conseguem chegar lá porque já... Entendi. E, Daniela, qual é o carro-chefe? O que mais acontece? O que mais aparece para vocês? O que mais aparece é relacionamento e financeiro, né? É menos saúde, então? Saúde a gente tem bastante, mas a gente tem públicos bem diversificados. A gente tem o grupo da saúde, mas a gente tem muitas pessoas que é relacionamento e financeiro, mas que no fundo tem um lado espiritual de desenvolvimento. Então, essa é uma linha também que a gente tem. Então, às vezes a pessoa chega por esses caminhos, mas ela acaba ficando com a gente lá, tanto em processos terapêuticos, como também na parte que a gente dá cursos de desenvolvimento nessa parte espiritual. Então, como que você tem essa sabedoria de inteligência multidimensional? Como que você usa essa inteligência de entender as dimensões, de entender o que acontece com o seu corpo, de entender as energias, de entender como que você recebe um ataque psíquico, né? Quer ver um caso, por exemplo, eu briguei com você, e aí eu vou embora daqui e fico lá, mas porque o Jadir e não sei o que lá. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um ataque psíquico, porque a gente já se despediu, mas tá falando mal do Jadir, Daniela? Mas eu continuo ali pensando em você, então eu tô fazendo um ataque para você, entendeu? Então muitas vezes as pessoas falam assim, tira isso me afeta, mesmo a distância. Sim, porque se sua frequência tá baixa, se o seu campo, aí você começa de repente a pensar em mim. Nossa, mas não sei o quê. Aí a gente entra os dois numa energia. Então, psiquicamente, eu fiz uma conexão com você e a gente tá ligado por um fio. E aquilo ali tá sendo trabalhado. Então as pessoas estão com ataques psíquicos e nem sabem que ela mesma tá atacando as pessoas, porque ela tá remoendo aquilo ali, entendeu? Essa parte de feitiços e magias, as pessoas têm muito preconceitos até com essa parte. Muita gente fala sobre macumba e tudo mais, trabalhos, ebós, mas elas não têm a noção de a potência que é muito maior uma linha de pensamento. Ela é muito mais difícil de você desmontar do que uma magia. Não importa a magia. A gente se chega até você, isso é muito fácil de você desfazer ou você anular. Agora, sim, o pensamento não tem como você frear ele. Se eu quero tanto o seu mal e eu não paro, a espiritualidade ela não tem acesso a interagir com o seu livre-arbítrio. E ela não pode fazer isso. Por isso que a parte extremamente importante é você estar com a frequência extremamente alta. Até porque quem trabalha com espiritualidade como nós há tantos anos... Para sua proteção, né? Não, como é que a gente estaria vivo hoje? Pois é. Eu vou até, no próximo bloco, a gente já terminou esse bloco, mas eu quero até contar um caso, aproveitando que vocês falaram, de um experimento de Brad Patterson, que ele fez um experimento científico sobre isso que a Daniela acabou de falar e que você também acabou dando uma conclusão, que eu achei super interessante, para você ver como o nosso cérebro está ligado a tudo. É uma coisa impressionante, e isso comprovado cientificamente. A gente volta já com essa dupla rapidinho. Estamos de volta em nosso segundo bloco, hoje conversando com a Daniela Tineu e o Marco Aurélio Canhete. E deixa eu só falar aqui do nosso patrocinador do segundo bloco, que é o Espaço Betty Curatani. Ela que é especialista em massoterapia, ou seja, ela é massoterapeuta, especialista também em shiatsu, essa técnica oriental maravilhosa, eu adoro. Ela fez shiatsu em mim, eu achei, olha, 10 minutos que ela fez comigo, foi extraordinário. E aí você utiliza isso para tratamentos de problemas relacionados à tensão muscular, fibromialgia, estresse, ansiedade, sono irregular, má postura e demais desconfortos provenientes de estresse físico ou doenças neuromusculares.
Ela está há mais de 24 anos no sistema, no segmento do bem-estar. E lá no espaço dela também tem drenagem linfática, reiki e massagem com pedras quentes. O endereço é Rua Dr. Luiz Suplicy 35 Gonzaga. Em breve ela muda, tá, para um outro espaço. Mas o WhatsApp para agendar é o 99-742-2360. Vou repetir, o WhatsApp para um bom shiatsu, hein? 99-742-2360. Pode procurá-la no Instagram, basta colocar no campo de pesquisa Espaço Curatani. Antes de passar a palavra aqui para os meus convidados, só lembrando então do experimento que eu falei científico do Brad, que ele fez um experimento onde ele botou uma pessoa, isso foi feito dentro de uma universidade nos Estados Unidos, na Califórnia. Ele colocou uma pessoa dentro de uma sala e lá ele emitiu cenas ruins de imagens, jogou um cheiro ruim na sala, palavras de ódio, criou uma situação terrível para a pessoa e depois pegaram um pedaço de tecido dele para fazer análise do DNA e viram que o DNA ele estava completamente comprimido, o DNA, né? Comprimido. Acharam aquilo interessante. E aí fizeram o contrário, colocaram imagens bonitas, um paraíso, um perfume no ar, uma música calma, tranquila, e o mesmo experimento, viram que o DNA se alargou. Aí eles queriam ver, aí que entra a parte. O que eles quiseram fazer? Falaram, bom, será que esse tecido que pegaram do corpo dele age pela distância que ele está? Porque estava muito próximo de onde fizeram o experimento. Levaram para 250 quilômetros de distância numa outra universidade. E lá, quando chegaram na outra universidade, fizeram o mesmo experimento com ele, de coisas ruins e de coisas boas. E a 200 e poucos quilômetros, 250 quilômetros de distância, o DNA dele se comportou exatamente igual, comprovando que existe uma ligação, né, que a gente até então desconhecia, mas que a ciência está comprovando. É muito com base no que vocês falaram. Tudo está interligado, né? Que nem tem a do centésimo macaco, o efeito borboleta, né? Tá tudo conectado, né? Tudo conectado, né? Tudo conectado. As ondas estão aí. A gente só entende, a gente só acredita nas ondas quando parte de tecnologia. Está tudo aí. As ondas estão aí. A Wi-Fi, não importa o quê. A gente também emite ondas o tempo inteiro e recebe o tempo todo, não importa a distância. Tudo é onda. E o poder da onda, tudo é frequência. Tudo, o som, a imagem, tudo é frequência. O nosso trabalho também é muito baseado em frequência. Lá na Foi também. Sim, bastante. A gente faz bastante parte. Porque você lê o campo, né, da pessoa, né? Que está numa onda de uma informação. Na verdade, a gente não é um oráculo, não tem previsões de futuro. Na verdade, a gente só entra na sua energia e lê o seu campo. Quem está dando a informação? Você. Por isso que muitas vezes a gente casa, eu e a Daniela, no mesmo ambiente, em trabalhos soltos, com uma pessoa a gente consegue casar informação, porque cada um vai pegando em caminhos diferentes, mas o campo daquela mesma pessoa. E a gente mesmo se diverte muito depois nos bastidores, eu e ela, porque é gostoso. A gente vai pegar algo seu e sem falar um com o outro, ela pega o mesmo campo, entendeu? Por vários caminhos. Então a gente vai no cerco. Chega no mesma conclusão. No mesmo destino. Agora sim, muitas pessoas procuram vocês, por exemplo, para reclamar de alguma coisa que não dá certo, o caminho está fechado. Como desbloquear isso? Esse também é um assunto que a gente atende bastante, né, de caminhos fechados. E aí tem várias causas, né, desde questões do seu pai com a sua mãe, né, questões que você pegou ali na sua infância, no útero da sua mãe, até questões de vidas passadas, como a gente falou, de parte sistêmica, ancestralidade, que isso está bloqueando. E também pode ser questões comportamentais e hábitos, que aí é um processo que por isso que entra a parte mais terapêutica, porque a pessoa vai ter que mudar aquele hábito, mudar aquela distorção que ela tem da realidade, né? Que muitas vezes também são distorções e aí ela culpa tudo e tudo dá errado. E isso é uma coisa também super importante que a gente já falou para algumas pessoas que chegam lá e falam, eu fui no A, B, C, D e não consegui solucionar meu problema. E a gente fala, então aqui será só mais um. Porque ela tem que entender que o problema está nela. Ela tem que mudar alguma chave, entendeu? Mas ela é aquela pessoa que ela é a vítima, ela está sempre procurando no externo a solução. E ela nunca vai achar. É o que nós falamos. Nem os grandes avatares vão fazer isso por você. Nem Jesus Cristo irá fazer a prova para você. Porque se você está numa escola, é só você trazer racionalidade. Se aqui é uma escola da vida, por que o professor vai fazer a prova? Então, onde está a evolução do ser? Onde está? Eu me lembro que na minha infância tinha um desenho, acho que não de vocês, que eu sou mais velho, mas tinha um desenho
que eu lembro bem que o personagem, tudo dava errado, mas ele falava o tempo todo assim, era o bordão dele, ó dia, ó céus, ó azar, né? Ele falava isso, o desenho era um desenho todo e tudo acontecia com ele, exatamente o que você está falando. A pessoa que lá já vem com essa, né, com essa ideia de que, olha, não vai dar certo, ou então já fui no A, no B, no C, no D, não dá certo. Quer dizer, a pessoa já está vindo de forma totalmente negativa. Ela já vem para provar que não vai dar certo, porque ela tem aquela crença de que nada para ela dá certo. É a crença, né? Isso, e ela está naquela coisa do grande eu, né? Porque a vítima, ela não consegue sair do papel da vítima, porque ela ali é um papel grande, ela ganha muita coisa estando no papel da vítima. A gente só está em papéis, em lugares... E tem muita gente assim, né? Muita gente. Ela só entra no papel porque da vítima... tem um ganho secundário. Ali, ela não precisa fazer aquele esforço. Agora, tem pessoas... É pelo comodismo, então? Ela tem um ganho secundário. Você tem que ver qual que é o ganho que ela tá ali. Comodismo ou ela pode está tendo ser atenção, ou é uma carência, ou uma dependência emocional. Medo de seguir. Ou às vezes é o medo, às vezes ela vai ter que deixar alguém para ir e ela não quer fazer isso. Ela vai ter que deixar uma situação e aí ela bate nessa zona do medo e volta para essa zona de conforto, porque mesmo estando ruim, ela já está acostumada. Então, ela tem medo do desconhecido, mas ali ela já, mesmo ruim, mesmo com o sapato apertado, ela conhece aquele sapato. Ou seja, é um belo de um bloqueio, né? Sim. Um bloqueio... Nós falamos até em relação à parte espiritual de obsessores, que é um trabalho que eu gosto muito, tenho muito apreço. Então, eu tenho uma teoria de 25 anos de trabalho. 90% dos obsessores, eles são seus. E 100% é culpa sua. Porque até o que vem de fora, você sintonizou com aquilo. Entendeu? Então, isso tira totalmente você da parte de vitimismo. Porque até o que vem de fora até você de alguma forma sintonizou com aquilo. Então, vamos falar desse seu trabalho, Marco. Vocês fazem esse trabalho que vocês estão explicando até agora, mas tem um dia que é sexta-feira. Sim, é a Sexta na Foi, que a gente chama. A Foi Deixe Fluir, ela é uma empresa, CNPJ. Nós fazemos trabalhos lá de segunda a quinta, né, os atendimentos no período da tarde e da noite, principalmente. E sábados a gente abre algumas exceções, principalmente se pessoas que vêm de fora. Né, a gente abre essa lacuna aí. E a sexta-feira é a Sexta na Foi, que é o projeto de caridade que a gente faz lá por troca de alimento. Que nós fazemos toda essa doação para uma outra casa de caridade aqui em Santos. Né? Então, os trabalhos lá, a gente fez muitas vezes o trabalho de laboratório, que é a parte toda de reiki, de energização, de pedras, por um período. Ela muda muito, porque também como ela trabalha com essa parte de energia, espiritualidade e tecnologia quântica, toda tecnologia ela está sempre mudando. Então lá ela também se molda o tempo inteiro, ela é muito acelerada o sistema. Então lá também a gente nunca para fazendo a mesma coisa, tudo está se atualizando. E nesse período agora, o grande projeto de sexta-feira que está sendo lá é o projeto que eu faço, né, com a assessoria da Dani, que é o projeto espiritual de incorporação. Você incorpora. Isso. Eu trabalho com incorporação já há mais de 25 anos já. E o mundo espiritual, para mim, ele é um mundo desde pequeno, que eu nasci nesse mundo tanto kardecista como umbandista, né? É que vai ter muita gente que está te vendo na TV e fala assim, mas o Marco tem mais de 25 anos? Olha! 25 anos. Olha. Eu comecei a pintar a barba. Comecei a pintar a barba. Engana bem, então, né, Dani? Eu comecei bem novinho. novinho. Tá bem, viu? Dani tá ótima. Dani já tá passando. Eu trabalho espiritual e eu tô com mais cara de acabado mesmo. Então, a gente faz esse trabalho lá de incorporação na sexta-feira. E a gente trabalha com todas as linhas. A gente trabalha com tanto a linha, principalmente com a linha dos pretos velhos, a gente trabalha com a linha dos guardiões. Trabalhamos, essa semana agora vai ter trabalho de caboclo, trabalho nas matas. Fazemos um trabalho recente lindo também, que chama-se Bênção das Mães d'Água, que a gente traz toda a força da mãe, da ancestralidade, dos orixás femininos também para esse trabalho. Sempre na sexta-feira. Só para deixar claro. Por isso que a gente sempre explica que lá não é uma ONG, lá não é um espaço espiritual como um terreiro, lá é um CNPJ, lá é uma empresa, mas nós abrimos a sexta-feira exclusivamente para trabalhos de caridade. De caridade. Mas quem está nos vendo pode ir lá? Como então, que é? Aí a pessoa tem que entrar ou no nosso telefone e entra numa lista de transmissão para ela receber a agenda. E ela precisa se inscrever, porque o nosso espaço é uma sala comercial, então a gente tem limite de pessoas lá. Então é por agendamento. Então não é como se você vai numa casa que você vai lá e pega uma senha no dia. Tá. Não é assim. Já está apertado para nós, né? A gente já está verificando o que a gente vai fazer aí, porque a gente já é um trabalho que está começando a ter crescer demais, a crescer né? demais. Crescer demais. Em todos os aspectos. Eu já estava até falando para eles em off aqui que já estava na hora deles ter um espaço bem maior, né? Porque o trabalho deles é tão maravilhoso, que a procura está tão grande,
que já não está comportando mais. E ainda vocês têm esse trabalho de cesta que você incorpora, né? E eu sei que tem muita gente que está interessada nisso, né? E ele está incluso, ele espiritualmente, dentro da linha de trabalho, ele também está incluso com o nosso outro trabalho da FOI. É que a FOI, nós trabalhamos com camadas e dimensões e plataformas. Então, FOI é o nome da empresa, né? A gente sempre deixa FOI claro. Deixe Fluir. FOI Deixe Fluir, que é um espaço... FOI como movimento e energia, como também como sigla, fonte de origem infinita. Porque nos nossos atendimentos a gente não trabalha com incorporado, a gente trabalha com a paranormalidade, com intuição, com toda a parte de conhecimento. Só que essa é a nossa egrégora que a gente tem e eles estão ali o tempo inteiro trabalhando com a gente. Pra gente não confundir. Isso, então, pra gente não confundir. De segunda a quinta. À tarde e noite é esse trabalho da FOI Deixe Fluir. E sexta-feira à noite que é de caridade, mas as pessoas podem ir desde que se comuniquem. Isso, tá. só agendamento. Então vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente vai dar o WhatsApp de vocês e o Instagram, tá bom? Isso. Tá ótimo. WhatsApp, Instagram, e quem quiser escrever, não só para sexta-feira, para o atendimento também de segunda a quinta, claro. E também temos nosso... Eles trabalham colados às vezes. Muitas coisas que às vezes a pessoa vai na mesa, a gente indica para sexta-feira. E às vezes vem de sexta-feira, vem também. A gente trabalha, nada está separado. Então pode ser que alguém que vai no atendimento é melhor ir na sexta. Sim. Aí vocês não, orientam na verdade é uma fusão, tá. Entendeu? É um compilado, é um pacote. Né? Então, assim, ela faz um trabalho, camadas, ela faz um trabalho de... A gente não tem só a mesa, nós temos a conexão xamã. Então, ela faz um trabalho de conexão xamã, depois ela pode fazer um caminho da mesa, ela tem o trabalho do sim, que é um trabalho todo que a Daniela faz também, como ela tem o novo fluxo, que é a parte toda mental, comportamental, que é da Dani. Então, um pacote, etapas ali, você vai pegando camadas. E essa parte de sexta-feira, ela também está inclusa. Entendeu? Entendi. Beleza. Tudo é a FOI no final. Conta um caso para vocês interessante. Conta um caso interessante de atendimento. Ninguém caso, sai daqui Daniela. sem contar caso, porque eu acho que caso é legal. A Dani Bom, a gente tem vários casos, né? Mas vamos pegar assim, emprego, por exemplo, né? Que é uma coisa que as pessoas, elas querem bastante, né? Então a gente tem muitos casos de pessoas que vão procurando emprego e que conseguem esse emprego. Conseguem no dia seguinte? Não. Às vezes, tem até um caso de uma mãe que ela foi por causa do filho e ela ficou muito assim, porque eu falei assim, olha, esse emprego ele vai chegar, porque você não é previsão, não é carta, a gente não faz essa previsão, mas pela energia a gente consegue ver qual que é a linha ali que vai ser traçada pelo campo que se apresenta no momento. E a gente falou para ela, ó, não vai ser tão logo esse trabalho, mas vai arrumar esse trabalho. E aí ela mandou uma mensagem no dia seguinte pro Marco, nossa, eu fiquei chateada porque a Daniela falou, eu não entendi bem, eu acho que ela estava querendo segurar alguma informação e tudo mais. E aí depois de 2 meses ela falou, não, meu filho tá super feliz, agora eu entendi o que ela quis dizer. Porque eu estava explicando para ela que tinha todo um processo, porque às vezes você tem que desamarrar várias coisas para acontecer. Por exemplo, de casa. Às vezes a pessoa quer vender uma casa, ela fala assim, você tem como me dar um prazo? Não, porque a gente pode desamarrar toda a parte espiritual e energética, mas tem a parte física, que é quanto que está o preço, quanto que está o mercado, se você está pedindo. Então, por exemplo, uma moça chegou lá e ela há muito tempo ela falou, tem alguma coisa na minha casa, eu não consigo vender. Aí a gente limpou. Aí depois ela falou assim, não, Daniela, ainda tem alguma coisa na minha casa. Eu falei, vocês querem saber o que tem na sua casa? É você que está aprendendo a casa. Ela falou, não acredito. A gente soltou. Isso era uma segunda. Na sexta, ela vendeu a casa. Olha só. Então, porque ela tinha alguma ligação ainda emocional. A gente limpou a parte energética, espiritual. Já teve casos até de espiritual da pessoa que queria alugar ou vender, a gente acessou o quê? Mas lá tem morador, como é que você vai passar? Porque tinha pessoas espirituais locadas na casa. Entendi. Só que muitas vezes no subconsciente dela, também ela vai quebrar, a gente faz toda essa abertura e ela vai pegar o quê? A emoção, a história que está todo por detrás daquela casa e ela não libera a casa. Ela quer vender, mas de alguma forma ela não quer, porque ela ainda tem algum apreço por ela, entendeu? Legal, bacana, essas amarras são interessantes. Eu vou pedir para no próximo bloco vocês contarem caso então de relacionamento também. Tem tá bastante. Bom? Deve ter muito de relacionamento. Eu vou fazer agora a agenda do Fronteiras da Ciência. Eu vou pedir para o editor, Léo, coloque aí a agenda do Fronteiras. Eu vou começar com o José Carlos Palermo, terapeuta holístico. Transforme sua vida com a terapia de reprocessamento cerebral. Descubra uma abordagem neurofisiológica revolucionária que acessa e trata as informações sombrias armazenadas em seu subconsciente, dissolvendo traumas e distúrbios de estresse pós-traumático, proporcionando a libertação de emoções e pensamentos negativos que alimentam fobias, ansiedade, pânico e depressão.
Ao destravar partes cruciais da sua história, essa terapia permite que você retorne o controle da sua vida. Não deixe que o passado defina o seu futuro. É isso aí, o Palermo de volta aqui com Fronteiras da Ciência. Palermo sempre fazendo aí um trabalho muito bonito. O agendamento pelo WhatsApp, anote aí, 991160195, 991160195. Vamos falar agora da farmácia Homeofórmula, que anuncia a fórmula fitoterápica para a menopausa. A menopausa é uma fase que traz várias mudanças hormonais para a mulher. E com isso aparecem as ondas de calor, insônia, irritabilidade, queda da libido e até o ressecamento da pele. A Homeofórmula elaborou um composto fitoterápico que combina 3 ingredientes que atuam no equilíbrio hormonal e na redução de sintomas como suores noturnos e fadiga. Estimula a libido e melhora a energia, age no alívio das ondas de calor e oscilações de humor, proporcionando mais conforto e qualidade de vida. Saiba mais conversando com uma das farmacêuticas da Homeofórmula. Anote o endereço: Rua Bahia 194. E tem também o Empório, que fica na Rua Tolentino e Filgueiras 147. Um é pertinho do outro. E a gente encerra a agenda com a Seichonoye do Brasil Regional Santos. A sua vida reflete os seus pensamentos? Que tal cultivar uma mente mais poderosa e harmoniosa? A Seichonoye Regional Santos convida você para o ciclo de estudos da educação da vida. Será um encontro especial para transformar pensamentos, fortalecer a espiritualidade e viver com mais facilidade. Não perca esta oportunidade e venha fazer parte desta jornada de autoconhecimento. Olha, vai começar o estudo da educação da vida, vai começar no dia 6 de abril, na própria Regional de Santos. Mais informações e inscrições na Regional de Santos, que fica na Rua Leonardo Reutemann 17, ou pelo telefone 3232-6687. E a gente volta já. Estamos de volta hoje conversando com a Daniela Tineu e o Marco Aurélio Canhete, terapeutas Theta Healer, e muito mais do que isso que vocês estão vendo aqui no programa. Esse bloco é um oferecimento da loja Mago Merlin, que continua sendo a melhor loja esotérica e de artigos religiosos da Baixada Santista, com os melhores preços e qualidades em diversos produtos, como imagens de orixás, imagens católicas, você pode até indicar lá, hein? Loja Merlin, né? No seu trabalho. Já fui muito já. Já foi muito lá? Loja Merlin com o André? Imagens de orixás, imagens católicas, velas de 7 dias, vela por quilo, vela colorida, tem tudo quanto é tipo de vela e muito mais. E ainda a maior variedade de baralhos e tarôs do mercado. Sem falar naquela grande quantidade de pedras brutas e roladas como o topázio branco. O topázio branco é a pedra do ano, 2025. E a purpurita, que sempre é muito procurada. A loja Mago Merlin fica no coração do Gonzaga, pertinho do Shopping Miramar. Ou seja, é Rua Pereira Barreto, número 12. Tomou nota? Pereira Barreto 12. Tem o WhatsApp, que é o 99662-0929. Eu vou aproveitar e passar agora o contato. Se você já pegou a canetinha aí em casa, tome nota da clínica Foi e Deixe Fluir, que é dos meus convidados de hoje, a Daniela e o Marco, né? Então, ou para um agendamento de uma consulta, seja lá você que está passando por um problema físico, emocional, espiritual, e eles vão fazer um trabalho completo sobre você, né? E eles hoje estão sendo muito procurados aqui na Baixada Santista, até por gente de fora. Então, basta você escrever no WhatsApp. Então, tome nota aí do contato deles, tá bom? Do WhatsApp, que é o 13 99 765 0247. Vou repetir, ó, 99 765 0247. E claro, também é legal procurar pelo Instagram, né? Onde você vai ter mais informações. Basta colocar no campo de pesquisa Foi Deixe Fluir, tudo junto. Foi Deixe Fluir. Voltamos ao nosso bate-papo. Caso de relacionamento.
Bom, relacionamento sempre, né? Tem vários casos e vários desfechos aí bem diferentes, né? Mas a gente tem vamos falar alguns casos, mas a gente tem um caso que, assim, uma moça ela procurou a gente por questões de negócio, que ela não conseguia vender. E aí, a gente entrou naquela energia e falou assim, não, mas aqui está apresentando, porque às vezes a pessoa, ela fala assim, não, mas o que tem a ver isso daí com o que a gente... E a gente falou assim, ó, esse negócio que você não está vendendo, esse seu trabalho e tal, ela, acho que era inveja de não sei quem, do meu outro trabalho. Não tem uma relação com o seu marido. Não, mas com o meu marido está tudo bem, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. E aí, a gente respeita esse lado da mulher. Mas então vamos trabalhar aqui, mexer nas energias e trabalhar aqui no seu marido. E aí melhorou um pouco as vendas, mas não melhorou tanto as vendas assim. Ela volta novamente. Olha, mas continua e tal. E parece novamente o marido dela. Mas não, mas meu marido me ajuda e tal. Aí até que um belo dia ela liga e fala assim, olha, cheguei em casa, meu marido não estava mais. Pegou as coisas, saiu do trabalho, foi embora e desapareceu. Quer dizer, essa informação já estava lá e é o que estava mexendo no campo dos negócios Nossa, dela. o marido sumiu? Sumiu. Largou ela assim? Largou, saiu do trabalho, Nossa. tudo e sumiu. Então, é algo que já estava ali no campo, que a gente já estava informando, já estava vendo, já estava informando que tinha algo errado, mas que ela não conseguia verificar, né? Mas isso, o que deve ser isso? O marido já estava jogando uma energia negativa? Não, o marido... Então, aí a gente não sabe o que ele foi, o que ele fez, mas já existia uma energia de saída desse campo, né? Então, a gente não sabe se ele estava com outra pessoa, o que ele estava fazendo. A gente pega muito também trabalhos de amarração por detrás, muito contrato, como eu tinha falado para você no outro bloco, contratos de vidas passadas. Sim. Por isso que a gente fala, tome muito cuidado com aquilo que você fala para o próximo, porque o universo ele faz muita leitura. Serei seu para sempre, eternamente juntos, e um dia você não quer mais. Só que ali você fez um nó. Aí muitas vezes você vai num centro espírita e você acha que sempre foi alguém que fez para você. Por isso que eu falei, salientei aquela outra parte, que tudo é você. E aí quando você vê, você está toda amarrada. E a gente já pegou casos de pessoas que ela era muito sozinha e a gente acessou essa consciência de uma vida passada, de um homem que estava com essa consciência logada a ela. E a gente perguntou para ela assim, no momento, você tem muitos sonhos, muitas vezes até eróticos? Ela falou sim, e eu gosto muito. Então, mas para você, nessa linha desse tempo, da sua realidade, onde você está e onde você tem que viver hoje, o presente, nós temos que desfazer essa amarração, que ela mesma colocou com essa consciência. E ela falou, não, mas eu não quero. E aí foi uma escolha dela. E ela não quis soltar dessa consciência que está em outra vida. Isso acontece muito, entendeu? Porque você tem que desapegar, né? A gente tem uma outra pessoa que também, que é relacionamento, e ela já não tinha mais nada, mas ela estava apegada e eles estavam como se fossem amigos. E aí a gente fez esse divórcio energético. E ela foi como se fosse um velório, aquilo ali. Ela chorava tanto, mas aquilo ela tirou uma parte de mim. Mas assim, então, você não queria isso? Só que aí depois a pessoa ela tem um apego. Então, porque ela não quer, mas ela quer ficar com a pessoa, né? E é muito importante salientar, a FOI, ela não é um espaço holístico que foi criado aqui. Ela foi um portal que veio de cima para baixo numa convocação que a gente acessou há um tempo atrás, eu e a Daniela, em dois anos e meio mais ou menos atrás. Então, ele é extremamente forte, ele está logado à nova era, ele está ligado a propósito existencial, à abundância divina. Então, muitas vezes, essa parte básica, mundana, ela é um pescador que a pessoa chega lá. Mas o portal ele é extremamente forte no sentido de que, até muitas vezes, para você querer mudar algo, ele vai ter que desconstruir inteiro. Mas se não fosse assim, não teria o sucesso que vocês têm hoje, Sim. né? Com a FOI, né? Mas aí também é um trabalho que as pessoas que elas estão querendo só isso, elas não se identificam, né? Porque tem muitas pessoas que chegam lá e falam assim, mas eu quero fulano de tal. Então a gente não faz esse tipo de trabalho, de amarrar você ou chamar. A gente atendeu um rapaz e a gente falou para ele, você vai voltar sim com essa pessoa, mas você precisa você precisa esperar, porque você precisa fazer todo o trabalho de reconquista dessa pessoa. O que ele fez? Só que ele tinha ansiedade, aí ele foi numa cartomante, a cartomante fez uma amarração pra ele, aí ele percebeu que aquilo era uma amarração, aí ele vem correndo pra gente, e aí, agora o que eu faço? Porque agora eu amarrei a pessoa, ela vai voltar. Então, você tinha que ter esperado, porque tem todo o tempo pra energia trabalhar, pra ela se despertar, pra ela voltar pra você, só que aí, por a sua ansiedade, porque tudo pra ontem, ele foi lá e amarrou. Quanto mais peças envolvidas, mais difícil fica.
muitas vezes, se é uma coisa só sua, um emprego, né, e você já está fazendo movimento, já está no campo, como eu falei, a energia do portal ela é muito rápida. Então, muitas vezes a pessoa chega lá, precisa de emprego e ela arruma muito rápido, porque ela já está no movimento. Então, tudo está disponível para você. Como eu falei, não viemos aqui para ter dor e sofrimento, né? Então, aqui a gente veio aqui para ser feliz, se construir, evoluir. Então, assim, lá tem muito resultado muito rápido, realmente. E nunca é a gente. É a egrégora, é o portal e principalmente você. Quem faz o movimento é você. A gente fala, preciso de um emprego. A gente limpa todo o seu campo, mas você continua no sofá reclamando e falando assim, tá vendo, nada funciona. Nada vai funcionar mesmo. Não, tá claro. A gente não pode pessoa, tirar, claro. A gente não pode tirar a nuvem que está na sua frente se você nunca abriu o olho para ver a luz do dia. Né? A gente pega o seu papel todo rabiscado e a gente consegue apagar ele com você. Mas quem vai escrever de novo, a sua história sempre será você. E tem a parte do aprendizado. Por exemplo, a gente até essa semana, de uma pessoa que tem essa questão de relacionamento e ela precisa se posicionar, porque isso é parte do aprendizado dela. E aí a gente limpou toda essa parte, mas aí agora ela tem que ir lá e se posicionar e falar, olha, do jeito que tá, não dá. Então, mas precisa desse movimento. Algumas coisas, elas se descolam e a pessoa simplesmente assumir, não quero mais saber e se resolve. E ela quer que aconteça isso, que ela não precise falar. Mas isso faz parte também do que ela veio desenvolver, que é se posicionar, é falar. Então, aí fica a parte dela para ela fazer. Tem coisas que a gente não vai fazer, ela que vai ter que fazer. É importante a pessoa entender que vocês são parceiros. Vocês estão lá para ajudar, mas depende muito do próprio paciente, evidentemente, né? Isso para qualquer lugar que ela for. Qualquer lugar, Qualquer lugar, né? até numa igreja. A pessoa que chega para ela, a pessoa, médico, ela né? tem que se médico. sustentar, ela tem que, sim. Como que eu posso garantir que a cirurgia que eu vou fazer em você, que vai ser 100% de sucesso e que você vai sair ótimo, maravilhoso? Cardiologista, depois você tem que parar de fumar, comer carne vermelha e você não faz isso. Pois é, a culpa não, é do tudo. morreu por causa do meu cardiologista, qual o sentido disso? Não, você claro. tem uma parte fundamental no processo. Fundamental, claro. Por isso que a gente fala, é ilimitado, não importa o tema que você traga. E os resultados são incríveis quando a pessoa quer que seja. A fé dela, o propósito dela, ela quer, a egrégora vai trazer. Isso é um fato lá dentro da folha. Legal, foi muito bem importante vocês terem Não explicado. É ilimitado, porque, não importa o tema. Se está disponível para ela, sim, vai se concretizar, isso é um fato. E em relação a problemas espirituais, já teve problemas que foi lá com uma queixa, mas logo vocês falam, olha, isso aqui é um obsessor. Ela aparece, eu acho que ela é um carro-chefe também dessa parte de... obsessão lá. Sim, principalmente de consciências de vidas passadas. Isso a gente pega bastante lá. Consciências de vidas passadas dela mesma. Ou fractais de outras vidas que ela mesma está impedindo. E esse fractal negativado que a gente chama, ele de alguma forma não quer se integrar. Nós fazemos esse trabalho, né, de voltar no campo X para pegar essa sua consciência. E muitas vezes ela tem que trazer as ordens universais ali. Ela deve um perdão, uma gratidão, um amor, não importa, para ela pegar isso e unificar, ela fazer essa fusão, essa integração novamente com você. E muitas vezes essa própria consciência, que a Daniela falou, ela tem algum benefício ali, que ela, por algum motivo, ela não quer vir para cá. Porque muitas vezes essa integração, ela vai ter um movimento muito forte até na sua vida. E você mesmo tem o interesse de não querer que ela se integre. Entendeu? Porque esse medo, esse trauma, que ela falou, você sempre tem um ganho secundário. Então também é uma coisa que também de tirar essa parte do, mas é um obsessor que mandaram para mim, que fizeram. A grande maioria das vezes sempre é você. É claro que tem muita gente que faz, mas muito mais na linha de pensamento, porque o pensamento cria. Então a pessoa, eu fico pensando mal de você, eu alimento uma energia, a energia uma hora chega, a espiritualidade se alimenta daquilo, aí você vai num lugar espiritual e fala assim, fizeram um arreio para você. Como também muitas vezes você é depressivo, você mesmo alimenta uma energia de tanto pensamento de baixa frequência, chegam espíritos sofredores, zombeteiros, não importa o que, começam a se alimentar daquilo, aí você vai para um centro espírita e falaram, porque terceiro provavelmente fez algo para você. E, na verdade, foi você mesmo que fez para você. Entendeu? Por isso que muitas vezes, quanto mais a gente sente dor, a gente sente sofrimento, só que o que difere? É a percepção que a gente tem sobre dor e sofrimento, que aquilo é um aprendizado e o tempo que eu fico lá. Claro que a gente toma porrada na vida aqui, normal, a gente é ser humano, mas o tempo que eu fico lá. Eu tenho direito a ficar triste, mas eu não tenho direito a ficar depressivo. Eu tenho que entender rapidamente, sair daquele movimento. Eu recebo, tomo uma porrada, mesmo que você fique irritado, estressado, xinga todo mundo,
respira, tenta entender, por isso que o autoconhecimento é fundamental. Que no fim é isso, né? É o autoconhecimento, a cura emocional que você veio fazer. Se a sua frequência está alta... A gente mesmo fala, autoconhecimento é antecipação da dor e do sofrimento. Você sempre está à frente, entendeu? Por isso que muitas vezes a cura ela vem bem antes. Os corpos, a cirurgia espiritual, não necessariamente ela tem que ser física. Porque você pode chegar a gente faz muita cirurgia espiritual, não foi. A gente capta uma energia de um tumor que está no corpo emocional. Geralmente o tumor ele começa a vir por esse campo, pelo chakra do plexo. Chegar no físico. Sim, e a cirurgia espiritual é feita lá, autoconhecimento. Ele antes de que chegue aqui no físico, na carne, ele se antecipou e pegou naquele corpo e foi anulado aquele arquivo. Porque às vezes você se coloca para vir com alguns aprendizados, né? E aí aquilo está na sua linha de tempo. Mas como você adquiriu o aprendizado antes, o conhecimento, a cura emocional antes, você não precisa mais passar por aquilo. Por isso que a gente fala. Você pode cortar. Você pode cortar. A força do portal da FOI é o autoconhecimento. Porque a ideia é que você sempre esteja na frente. Não que você tenha que cair para a gente ficar puxando você. Por isso que muitas pessoas vêm, resolvem um problema e somem. As outras pessoas vêm e continuam lá conosco, dentro dos processos. Nessa busca constante, como nós dois fazemos lá dentro quase diariamente, eu e a Dani também. Não, é legal porque aí acaba envolvendo qualquer tipo de problema, né? Seja um problema físico, você está aí com um problema físico aí para resolver. Claro, você vai no seu médico, mas é um trabalho em paralelo, né? Complementar, né? Importante hoje em dia. Os médicos reconhecem a importância de um trabalho complementar que traz enormes benefícios. Então, seja problema físico, seja problema mental, psicológico, espiritual, depressão, seja lá o que for, é bacana passar por isso. Eu já contei aqui algumas vezes, eu lembro que eu fiz bem antes de conhecer vocês, eu passei por uma mesa radiônica que detectou lá na mesa radiônica que eu estava com um problema no joelho. E o problema no joelho, eu só sentia dor à noite. Eu cheguei lá andando normal. Porque às vezes você entra mancando, a pessoa já falou, tá com dor no joelho. Eu entrei normal, estava normal. E apareceu lá que tinha um problema no joelho. Eu falei, caramba, como é que consegue ler, né, na mesa esse tipo de coisa, né? Aí eu falei, puxa, esse negócio aqui é super interessante, né? Chega a ser assustador. É assustador, bacana. E nós também fazemos esse trabalho de intercâmbio com a parte de medicina, tá? Muitas vezes a depressão, já teve casos lá que simplesmente é reconhecido que você tem uma falta de vitamina B12. Ah, tem depressão, a gente vai, vamos correr. Carne. Então, vamos correr um campo todo e na verdade é muito mais simples do que você pode imaginar. Legal. Vamos falar do podcast? A gente tem 1 minuto só para falar do podcast. Vamos lá. Antes de mais nada, eles estão com um programa super legal de terça-feira à noite, né? Isso. Toda terça é às 19 horas. Terça, 19 horas. Você já foi, Jadir? Eu já fui entrevistar, fui um dos primeiros a ser entrevistados lá com eles, os dois, né? E é um trabalho ligado a tudo que a gente fala aqui no Fronteiras também. Eu acho super legal, gente, é imperdível. Como é que faz para acessar? Vai no nosso canal do YouTube, Deixe Fluir, lá. Aí vai estar Foi Flow, que é o nome do nosso podcast. Foi Flow. Isso. E se você entrar também no nosso link da bio e for para a nossa comunidade, a gente sempre coloca lá tanto a agenda... Instagram também, tanto a agenda, você vai saber todos os convidados. Então quem entrar no Instagram de vocês pode achar também, acessar o link para... Para a comunidade, e lá você vai receber a agenda também. Gente, é imperdível. Terça-feira, muito legal. Terça-feira, recentemente entrevistaram até o Davidson Lemela, uma pessoa que está sempre aqui comigo, que eu gosto muito. Né? E a gente está até trocando aqui ideias, né? Bacana isso. Que agora começou a segunda temporada, né? Segunda vez que ele vai. Nós vamos convidar você daqui a pouco. Opa, estamos aí. Segunda temporada. Aí. Não, super legal mesmo, gente. É um programa que vale a pena, 1 hora, legal, toda terça, 19 horas, tá bom? É só... Entra no Instagram deles, vamos aproveitar. Léo, coloca aí o contato, mais uma vez, dessa minha dupla aqui favorita, Clínica Deixe Fluir, WhatsApp. Então, você quer agendar uma consulta com eles? Tá aí, 13 99 765 0247. Aqui na telinha, de novo, 99 765 0247. E o Instagram, coloca lá, Deixe Fluir. Do Instagram você acessa tudo, tá? Até o programa deles também, vocês podem acessar, de toda terça-feira no podcast, às 19 horas. Muito obrigado, adorei conversar com vocês mais uma vez, é uma dupla simpática e o trabalho dele, gente, é legal. Sabe o que é gostoso?
já conheço eles não é um tempo muito longo, mas há algum tempinho, e a gente percebe o crescimento, e isso dá uma satisfação muito grande, sabe? Ver quando o trabalho deles está fluindo, como ele falou, é uma coisa que veio lá de cima, e eu não tenho dúvida disso, até pelo sucesso deles, pela procura que eles estão tendo hoje, né? É um trabalho maravilhoso. Experimente você aí de casa. Deixa eu falar só do próximo programa, que é Os Segredos do Baralho Cigano. Eu sempre trago aqui a Márcia Sobral, que é taróloga e sensitiva. Os Segredos do Baralho Cigano, então, é o tema do próximo programa. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Daniela. Obrigado Vocês você. são Obrigada. nota 10. Prazer e uma nota honra 1000. sempre estar com você. Espero que vocês voltem sempre. Vamos voltar, tá bom? vamos voltar. E a você de casa, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, um beijo no coração, paz, saúde e prosperidade.